Oi, irmãzinhas, irmãozinhos, tudo bem com vocês? Oxi, eu espero que sim, que estejam todos bem, com as bênçãos de Deus, nosso Pai. Eu sou a Lady Helena e você está no canal Lady Tarot Mystic. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, oxi, faz isso não. Eu te convido a se inscrever e a vir fazer parte da nossa egrégora. Agora, se você já é inscrito, minha gratidão imensa a você que já faz parte da nossa família, que já faz parte da nossa egrégora. Eu te convido a vir fazer membro da nossa equipe, caso você ainda não seja nosso inscrito. Você ainda não é nosso irmãozinho? Vem pra cá, vem fazer parte da nossa família. Você não vai se arrepender, não. Não custa nada. É só você clicar lá em inscrever-se. Aciona o sininho para você receber as notificações. Não vão ser muitas, não. A gente tem feito vídeos assim bem pausados por conta da minha saúde, né? Mas sempre que possível eu tô aqui com vocês. Gente, o tema hoje é Nanã Boruquê. Algumas informações que você precisa saber sobre Nanã Boruquê, algumas lendas. Mas por quê? Porque mês de novembro é um mês que nos remete muito a Nanã. Mesmo a gente sabendo que o dia que se comemora Nanã é 26 de julho, novembro nós temos dia 1º, dia de Todos os Santos, e dia 2, dia de Finados. E sabemos que Nanã reina no dia de Finados. Porque Nanã é a mãe da morte e a mãe da vida. Ou vice-versa, a mãe da vida e a mãe da morte. É a mãe do princípio, do meio e do fim. Olodum chamou Oxalá e disse para ele: vá e cria o homem. Oxalá foi e criou o homem como ele, né? Com energia, com o vento. O homem se dissolveu com o vento. Aí Oxalá, chateado, foi lá e criou o homem de pau, de madeira. O homem ficou duro. Oxalá então foi lá e criou o homem de pedra. Esculpiu na pedra um homem. Ficou mais duro que o pau ainda. Nisso veio Nanã, que era completamente apaixonada por Oxalá, e disse para ele: meu amor, eu vou te ajudar. Ela foi até o rio, fez o rodamuinho nas águas e com aquilo ela juntou um monte de barro, trouxe para ele e disse: faça o homem com o meu barro. E o homem ficou perfeito. Oxalá então chamou Olodum e disse para ele: está aqui o homem. Então Olodum deu um sopro nas narinas daquela estátua de barro e ele se transformou no homem. Nanã, vendo aquela criatura tão bela, falou: essa criatura tem que voltar para mim. Eu fiz, eu ajudei a fazer, ela volta para mim. Então, o que nasce do barro, ao barro volta. O que vem do barro, ao barro retorna. Ou seja, o que vem de Nanã, retorna para Nanã. É a mãe dos Eguns, é a mãe da vida, a mãe da morte. É uma mulher muito independente, que nunca dependeu de ninguém para nada. Sempre teve a sua majestade. É a mais velha das orixás, é a anciã, né? Nanã, na África, né? Na língua dos africanos, significa mamãe, mãe, mamãe, Nanã. Ou vovó. Por quê? Porque ela é a mais velha, ela foi a primeira anciã, a primeira orixá. Então ela é considerada a orixá anciã. Foi a primeira das Iabás.
Então, a ela nós devemos a nossa vida. Oxalá construiu. Olodum soprou a vida. Mas quem deu o barro para que o ser humano, para que o homem fosse criado, foi Nanã. E o que é de Nanã, volta para Nanã. É uma entidade muito temida. Por quê? Porque ela conhece todos os segredos. Não há feitiço que Nanã não conheça. Não há bacumba que Nanã não conheça. Não existe nada que Nanã não conheça, porque ela é a anciã. Ela é a mãe da humanidade. Enquanto que Iemanjá é a mãe dos orixás, ela é a mãe de Iemanjá. Apaixonada por Oxalá, nunca se envolveu com mais nenhum ser. Tanto é que muitos costumam dizer que Nanã é uma orixá hermafrodita. Tanto que diz a lenda que ela quis engravidar. Então ela foi procurar Ifá, o rei, o dono dos mistérios, o mago, o feiticeiro, o que conhecia todos os segredos. Ela foi procurar por ele, já idosa, e ela disse: Ifá, eu quero um filho. E ele disse para ela: mas Nanã, você já tem toda a humanidade como seus filhos. Ela falou: mas eu quero o meu, que saia do meu corpo. Eu mereço isso. A vida merece, me deve isso, eu mereço. Ifá olhou para o destino que estava ali do lado, destino olhou para Ifá, e ambos olharam para Nanã e disse: é isso mesmo que você quer? Ela disse: é isso mesmo que eu quero. Você vai assumir as consequências? Ela disse: sim, eu vou assumir as consequências, eu vou ser a melhor mãe do mundo. Então eles decidiram que Nanã seria a mãe. Nanã carregou seu filho no ventre pelo tempo determinado, pela espiritualidade. Começou a sentir as primeiras dores, ela foi para um lugarzinho calma, quieta, sozinha. E ela deu à luz ao seu primeiro filho, Omolu. E a hora que aquele filho nasceu, ela toda emocionada, ela pegou aquela criança com muito amor. E a hora que ela olhou aquela criança, ela falou: meu Deus, mas que criança feia. Meu filho é muito feio, meu filho é muito feio. E nisso começou a explodir bolhas por todo o corpo daquele bebê. E ele chorava, ele resmungava de dor. E ela falou: não, mas eu não quero um filho feio desse jeito. Eu demorei tanto tempo, eu lutei tanto para ter um filho e ele me vem desse jeito. Eu fiz a criatura mais linda que existe na face da terra, que são os homens, e Oxalá me dá essa criança feia. Como que eu vou criar essa criança feia? Pegou nos braços, a hora que ela foi se levantar, ela sentiu uma dor muito forte. Ela estava grávida de gêmeos. Ela não imaginava, ela não sabia que ela tinha dois, que ela carregava dois no seu ventre. E nisso ela deixou Omolu do lado e terminou o seu parto. E nisso a criança nasceu de bruço. E ela toda encantada, aquela criança branquinha, perfeita. A hora que ela virou a criança foi ficando dourada, dourada, dourada e virou uma cobra. Uma cobra enorme, linda, imensa, e saiu rastejando. Ela largou o Omolu lá no canto e saiu correndo atrás daquela cobra. Meu filho, você é lindo, volta para mim. Só que a cobra não voltou. Nanã se viu sem o filho lindo que ela teve e se viu com o filho todo detonado, todo deformado, todo cheio de pereba no seu corpo. Uma criança que só chorava, que só resmungava, que só lamentava. E ela falou: Oxalá, por que fizestes isso comigo? Levou aquela criança para casa, ainda cuidou daquela criança durante 14 dias, mas ela não conseguia olhar para aquela criança.
Então ela pegou aquela criança. No 14º dia ela se levantou, levou, foi indo, ouviu o barulho do mar. Ela falou, eu vou deixar essa criança no mar, porque algum pescador, alguém vai pegar e vai criar esse menino. Chegou lá, viu umas pedras como se fosse uma gruta. Ela falou, aquilo não vai correr perigo. Amamentou profundamente, o máximo que ele conseguiu mamar, e o deixou ali. As horas, e foi embora sem olhar para trás. Ela só disse uma coisa, no mar eu não coloco mais os meus pés. E foi embora. Nisso as ondas começaram, as horas se passaram e a fome chegou. E esse menino gritava, esse bebê gritava com toda a força que seus pulmõezinhos tinham. Gritava, chorava. Nisso o mar ficou revolto. O mar ficou revolto e as ondas veio. As ondas vieram, quando elas chegaram, bateram na praia, ela se transformou. Aquela onda se transformou numa linda mulher. Seios fartos. E ela ouviu aquele choro, ela falou, meu Deus, e saiu procurando os seus ouvidos, seguindo o som, até que ela chegou na gruta e encontrou aquele bebê. Ela pegou o bebê nos braços e disse, meu Deus, é a criança mais linda que eu já vi. Gratidão, Oxalá, por ter me dado um filho tão lindo. E a partir daquele momento, Iemanjá começou a cuidar daquela criança como se fosse seu filho. Os anos se passaram, 4, 5, 8 anos. Omulu ficava na gruta. Quando ele tinha fome, ele chamava, Iemanjá vinha nas ondas, se transformava em mulher e amamentava o seu filho. Ia, colhia frutas, trazia para ele. Só que ele perguntava, você é minha mãe? Ela só dava um sorriso e não respondia. Omulu ficou muito indignado, ele queria saber quem era a mãe dele. Um dia, Iemanjá veio, alimentou o seu filho, se transformou num peixe e voltou para as águas, uma linda sereia. Ele, aproveitando que a mãe tinha saído, ele saiu vagando, procurando a verdadeira mãe dele. Ele queria encontrar a verdadeira mãe. E dado o momento ele se percebeu que ele estava sozinho, que ele estava perdido. E ele começou a chorar, a gritar. Ele falou, mas ela não vai me achar, que eu estou no meio da mata. Ela é um peixe, ela não vai me achar. Mas Iemanjá encontrou seu Omulu. Foi, falou para ele, meu filho, não faça mais isso. O amor que eu tenho por você é muito grande. Ele falou, mas eu sei que eu tenho um irmão. Eu ouvi ele me chamando. E eu estou procurando a minha mãe e o meu irmão. Eu quero encontrar o meu irmão. Eu sei que eu tenho um irmão porque ele me chama. E à noite ele vem me visitar. E ele disse que era para eu segui-lo. Ela falou, meu filho, na hora certa você encontrará o teu irmão. Não é a hora agora. Aí o que ela fez? Com o chocalho de uma cascavel, ela fez 2 guizos e colocou um em cada tornozelo de Omulu. Então, onde Omulu estivesse, ela o encontraria. Com aquele barulhinho, tic, 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 ela encontraria o seu filho. O tempo se passou, Omulu já tinha 12 anos. E ele começou a ir para mais longe e chegou ao mercado de uma cidade. Todos se assustaram, todos se esconderam. E ele chorou muito. Porque ele tinha o rosto todo coberto de bolhas de pus. Naquele choro triste, Iemanjá chegou. Iemanjá chegou, carregou ele de volta para a toquinha dele, para a gruta.
Confeccionou para ele uma roupa todinha de palha, onde só apareceriam as suas mãos e os seus pés, e caso ele abrisse os seus olhos, muito raramente os seus olhos. E todo dia de mercado, lá ia aquela bela mulher com aquela criança toda cheia de palha. Os comerciantes, os moradores do vilarejo ficaram intrigados. Como que pode uma mulher tão bonita trazer seu filho todo vestido em palha daquele jeito? Uma mulher tão elegante, tão bela. Então, o feiticeiro da cidade foi chamado. O adivinho da cidade foi chamado. Fizeram uma reunião e falaram: nós queremos saber, queremos que o senhor chegue na madame, naquela linda mulher, e pergunte para ela por que ela não nos deixa ver o seu filho. Por que ele está sempre envolto em palhas? O adivinho falou: tudo bem, mas ela só vai me dizer se ela quiser me dizer, porque eu não posso forçar. Uma das comerciantes, das mercadoras, falou para ele: pelos búzios o senhor não consegue ver? Ele falou: não, existe um véu muito grande rodeando essa criança. Na semana seguinte, chegando lá na feira, no mercado, lá vem aquela bela mulher, Iemanjá, segurando seu filho pela mão, Omolu, todo coberto de palhas. Iemanjá curava as feridas do seu filho com azeite de dendê. Então, o menino era todo besuntado de azeite de dendê. Naquele dia o sol estava muito forte, o sol a pino, o sol do meio-dia. Nisso, o senhor ancião, o sábio, o feiticeiro, chegou nela e falou: ó linda mulher, posso te fazer uma pergunta? Ela disse: claro, senhor. Por que vosso filho fica tão escondido em palhas? Por que não mostrar o rosto dessa criança para nós? Porque se sois uma mulher tão bela, vosso filho também deve ser uma criança muito bela. Ela falou: realmente, o meu filho é a criança mais linda do mundo. E eu vou mostrar para vocês. Virou Omolu de frente para o sol e falou para ele: tire, meu filho, as palhas do teu rosto. Omolu fez assim. No que ele tirou as palhas do rosto, o sol bateu naquele rosto todo besuntado de azeite de dendê, e ele ficou dourado, e os transeuntes, os moradores da vila, os mercadores, os comerciantes ficaram encantados, porque quando o sol bateu no rosto daquela criança, ele ficou dourado, ele ficou lindo como o sol. E eles então bateram a cabeça para Omolu, eles louvaram a Omolu, e a partir daquele dia, Omolu se tornou a criança mais bela de toda aquela região. Mas continuou usando as suas palhas, porque longe do sol, Omolu não era bonito. O tempo se passou, e eis que Nanã se encontra casualmente com seu filho. E ela ficou maravilhada e agradeceu a Iemanjá por ter cuidado do filho dela. Iemanjá disse: você quer seu filho de volta? Ela disse: não. Olorum me condenou a viver nas águas barrentas do rio. Hoje eu domino a água e domino a terra. Não quero filhos. Não vou poder dar a eles o amor que você deu.
virou as costas e foi embora. Pouco mais, tivemos uma festa dos orixás e lá tinha Inhansã. Todos os orixás festejando e Omolu num canto. Nanã foi embora. Mesmo porque Ogum estava na festa e ela não se bicava com Ogum. Isso é outra lenda que depois eu conto para vocês. A quizila que existe entre Nanã-Boruquê e Ogum. Então, Inhansã chegou em Iemanjá e falou para ela: por que esse menino está sempre coberto? Esse jovem, porque ele já era um rapaz de 18 anos, por que ele está sempre coberto com essas palhas? Seu filho deve ser muito feio para viver se escondendo. E ele realmente, ele não ficava só embaixo das palhas, ele sempre ficava excluído, ele sempre ficava nos cantos, ele nunca ficava junto. Toda reunião que tinha, toda festa que tinha, Omolu sempre retraído, sempre no canto. Então, Inhansã, curiosa do jeito que ela era, fez com que um vendaval se formasse no local. Primeiro ela alertou os outros orixás que se prevenissem, porque uma ventania passaria pelo local. Mas não deu tempo de Iemanjá proteger o seu filho, e aquela ventania fez com que as palhas de Omolu fossem levadas pelo vento. Tamanho foi o espanto que todos ficaram, porque quando aquelas palhas foram embora, apareceu um jovem lindo, maravilhoso, um corpo atlético, a cor dourada do sol. Curtida pelo azeite de dendê que sua mãe Iemanjá lhe aplicava 4, 5 vezes por dia. A partir daquele momento, então, se descobriu que as palhas de Omolu não era para esconder a sua doença, porque Omolu já tinha se curado com o amor de Iemanjá. As palhas era para proteger os olhos dos seres humanos que não resistiriam ver tanta beleza e poderiam se cegar com o brilho que irradiava aquele jovem. Com o passar dos anos, os irmãos se encontraram. Um como sendo o pai da doença, Omolu, e o outro como sendo o pai da alegria, o pai da esperança, o pai da beleza, Oxumaré. Oxumaré, que no céu é um arco-íris, na terra é uma cobra. A partir daquele momento, cada um seguiu o teu caminho, cada um foi viver a sua vida e trabalhar por nós, seres humanos, seres encarnados e desencarnados. Daí a grande ligação que existe entre Nanã-Boruquê e Omolu. Omolu foi o primeiro filho de Nanã, o filho rejeitado, o filho que ela não quis. Oxumaré, o filho lindo que ela tanto quis, mas por castigo de Oxalá, ela não pôde ficar com ele. Por ter rejeitado o seu primeiro filho, Oxalá a castigou. E Nanã ficou como sendo a rainha dos manguezais, a rainha do barro, a rainha do lodo. A mãe da encarnação e da desencarnação. A mulher que sabia, a orixá, a anciã, que dominava os segredos dos eguns, dos espíritos. Por isso, se você tem alguém doente, se você tem alguém, principalmente com problema de pele, chame por Nanã, chame por Omolu. Se você tem alguém que está com problema
cancerígeno, né? Um problema de câncer na tua família, faça oferendas para Nanã, peça para que Nanã cure esse ente seu querido ou você mesmo. Nanã trabalha muito direto com as doenças cancerígenas, as doenças que nascem, que crescem com a gente. Muitas vezes que vêm com a gente, só se manifestam num período da nossa vida, mas muitas vezes nós já nascemos com esse gene dentro de nós. Se você tem um ente muito querido que já desencarnou, faça uma oração para Nanã. Peça para que ela cuide da alma dele, para que ele não se torne um espírito perambulante. Então, minha homenagem hoje é para a Mãe Nanã, a mãe da vida e a mãe da morte. Aquela que controla o começo, o meio e o fim. Espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos, do nosso vídeo, perdão. E antes de terminar, eu quero dizer uma coisa. O que você entendeu disso tudo que eu te falei? Eu acho que é simples, né? O amor faz milagres. Para uma mãe que tem amor no seu coração, o filho nunca é feio, nunca. Por maior problema que esse filho tenha, a verdadeira mãe não desiste do seu filho nunca. Para ela, ele vai ser a criança mais linda do mundo, sempre. Mãe, só quem tem um coração muito grande pode ser. Dar à luz, qualquer mulher pode dar, ou não, né? Porque nós temos casos de mulheres que não concebem filhos. Mas Deus deu à mulher o dom de ser mãe, mais fisicamente, mas no coração, nem todas têm o dom de criar, de amamentar, de educar, de ver crescer. Então essa história de Nanã é bem clara para nós. Ela pode ter criado a humanidade, mas ela não foi capaz de criar um único filho seu. Então, se você tem uma criança com problema, você não consegue ajudar essa criança, chama a Nanã. Chama a Nanã. Peça para ela te ajudar a cuidar da sua criança. Peça para ela colocar o amor de mãe no seu coração. Porque até hoje, a lenda diz que o remorso de Nanã é tão grande que ela nunca mais se envolveu com ninguém, que ela nunca mais quis ter filhos, que ela nunca mais quis ter relacionamento nenhum com ninguém. Se tornou uma orixá sozinha, autossuficiente, protege todo mundo, cuida de todo mundo, mas não aceita que ninguém cuide dela. Ela se cuida sozinha. Por hoje é só, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha para mim, eu vou ficar muito feliz. Deixa o seu comentário. Se você puder deixar tema para os nossos próximos vídeos, eu vou ficar muito agradecida. Beijo no seu coração e um excelente mês de novembro para vocês, para mim, para todos nós. Salubá, Nanã, salubá. Beijos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Oxalá assim nos permitir.